Coletivo Comum, antiga Kiwi, companhia de teatro, apresenta Os Grandes Vulcões, um trabalho de vídeo-teatro sobre arte, sociedade e geopolítica. As apresentações serão ao vivo a partir de amanhã, sexta-feira, e vão até 28 deste mês, na próxima quarta, sempre às 8 da noite, nas redes sociais do coletivo. Vamos conversar sobre esse espetáculo com a Daniela Imbom, produtora cultural, integrante do Coletivo Comum e militante do movimento Luta Popular. Oi, Daniela, bom dia. Prazer em recebê-la. Bom dia, prazer é nosso, obrigada pelo convite. E também a Fernanda Azevedo, atriz, militante da cultura e assessora da mandata feminista da deputada Isa Pena. Olá, Fernanda, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem? Tudo, não estou te vendo. Tá o S do Skype. Vê se Certo. Eu vou até fechar a câmera e vou abrir de novo. Vamos ver. Deu certo agora no teste, eu não sei o que está acontecendo. Agora sim, deu, fica, agora sim. Daquela não se mexa que agora está tudo certo. Vamos lá, Fernanda. Bom, já citei aqui a peça, estava falando com o Leonardo Melgarejo, lá do Rio Grande do Sul, sobre a Cúpula do Clima. Falei, ele tem uma filha que é atriz, falei da peça de vocês, ele estava falando sobre mentira, né? Enfim, sobre governantes que mentem, que, enfim, falam uma coisa e depois, na realidade, é outra, né? E tem tudo a ver, né? Quando a gente conversou, né, Fernanda? Eu falei, nossa, tem tudo a ver essa peça, nessa abertura aí também dessa cúpula dos líderes, né, do clima. Então é o seguinte, vamos lá, vamos começar aqui falando sobre esse espetáculo inédito, né, Os Grandes Vulcões, que tem como inspiração o Harold Pinter, um dos mais importantes dramaturgos do século XX e um dos maiores representantes do chamado teatro do absurdo, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2005, ele não pôde comparecer à cerimônia, né? Ele estava debilitado aí com câncer. Agora, ele gravou um vídeo, um contundente discurso intitulado Arte, Verdade e Política. Ele questiona a atuação dos Estados Unidos no mundo após a Segunda Guerra Mundial, aborda aí questões geopolíticas, e vocês estão refletindo também o momento que a gente vive hoje, né, onde a extrema-direita está ganhando terreno, né, junto com as fake news, manipulação aí das informações pela mídia. Fernanda, fala como é que é colocar, né, essa força desse discurso, né, dele aí no palco, né, virtual. Conta pra gente como é que vocês transportam, né, esse discurso aí para a peça. Maravilha, obrigada, Marilu, você já deu um bom resumo. Eu acho que eu posso falar sobre o que a peça contém, né, do que a gente está falando, e a Dani pode falar um pouco desse momento, né, do que é produzir nesse momento. Mas começando então pela peça, a gente diz que esse é um trabalho, parafraseando um poema do Brecht, que a gente usa inclusive no final da peça. Esse é um trabalho que ele foi feito para dizer, para a gente falar e para a gente refletir sobre o que ainda não existe. E o que ainda não existe é exatamente a revolução, a possibilidade de revolução, de mudança sistêmica, digamos assim. E que sempre esteve na ordem do dia, na verdade, sempre esteve em debate, a gente sempre teve, principalmente na América Latina, momentos em que a população, o povo conseguiu se organizar, e é disso que o Pinter fala também no seu discurso, momentos de organização popular que foram muito importantes e que foram calados, e muitas vezes com um grande banho de sangue. Então, o que a gente faz nesse trabalho? Esse trabalho é uma peça-discurso ou uma peça-conferência, é um tipo de trabalho que a gente faz na companhia, e que usa os elementos do teatro documentário. Então a gente usa realmente um discurso do Pinter, faz uma atualização dele para entender o que aquele momento diz respeito ao mundo que a gente vive hoje. Ele está num momento em que ele fala, no discurso dele, né, ele foi representante, por exemplo, da Nicarágua, quando teve a Revolução Sandinista. E ele debateu com com a Embaixada dos Estados Unidos, a questão de verbas que eram disponibilizadas pelo governo norte-americano aos contras que combateram a Revolução Sandinista, né? E os contras eram uma milícia, por exemplo. Então ele vai falando sobre isso, sobre esses embates com o governo norte-americano, que sempre estiveram
no lugar, né, na posição dos grandes imperialistas do mundo, não só os norte-americanos, a gente sabe que tem outros países que são imperialistas, colonialistas europeus, mesmo se a gente for pensar o papel da própria China hoje, ele traz esse rol de acontecimentos que fez parte da época dele, e nos quais ele esteve bastante envolvido, não só como artista e escritor, mas como cidadão, e ele faz essa conexão entre o que é o artista e o que é o cidadão, de que forma fazer política dentro da arte, ou de que forma ele, como cidadão, tem uma certa atitude que, como artista, ele não tem. E por fim, ele coloca a própria questão da Inglaterra e do governo do Tony Blair, né, nesse caldo assim, de análise de geopolítica para entender o mundo que a gente vive. Obviamente, ele está falando de um mundo capitalista. A gente, pelo menos, fala a partir do discurso que não adianta a gente falar sobre a palavra imperialismo ou colonialismo se a gente não trouxer digamos, o grande vilão dessa história, né, o grande motor dessa história, que é uma sociedade capitalista onde não cabe todo mundo, onde você tem os dominantes e os dominados, e esses dominantes, em geral, eles são 1%, 2% da população. A gente, então, a gente traz o discurso dele permeado pelo nosso discurso de hoje, né, pelo discurso da nossa companhia, para fazer as conexões com hoje e para entender como é que isso se reflete na forma de vida que a gente, enfim, que a gente está submetido, eu diria, mais do que submergido e submetido. Então é isso, a gente usa o teatro documentário no sentido de usar as palavras do Pinter, usa também palavras nossas, acho que a Dani vai falar um pouco sobre isso, e discute o quanto a arte e a ficção e a arte podem contar sobre esse mundo e podem, inclusive, ajudar a transformá-lo, e qual o papel do artista e qual o papel do cidadão nesse sentido, né, no que diz respeito às transformações políticas. Dani, você quer completar? Completa aí, Daniela, e só acrescentando, né, que o discurso do Pinter, ele fala também da capacidade do teatro em expressar a verdade, né? Diga lá, Daniela. Essa peça que a gente vai apresentar a partir de amanhã, ela faz uma comparação irônica, é claro, entre esse discurso do Pinter de recebimento do Nobel de Literatura em 2005 e o recebimento do Prêmio Shell de Melhor Atriz, que a Fernanda Azevedo recebeu em 2014 por um outro trabalho da companhia chamado Morro como um País. E dois artistas, né, engajados politicamente, e a gente se permite, inclusive, nesse trabalho nosso, discordar do Pinter. Então, uma questão também que se colocou para a gente de uma forma bastante contundente agora na pandemia foi com relação à produção da arte, né, como é que ela se mantém, como que ela sobrevive, como ela se apresenta. Nos parece que uma reinvenção das linguagens foi bastante necessária nesse momento, e uma reinvenção do teatro mais ainda, já que a presença do público é bastante, um traço fundamental, né, do teatro. Então, a gente tentou fazer uma coisa que iria além, né, do que seria um teatro filmado, e a gente fez uma espécie de projeto duplo aí, algo meio híbrido entre o cinema e o teatro, algo que só foi possível pela parceria que a gente fez com o Thiago Mendonça, um grande parceiro e amigo aí da companhia, que dirigiu uma equipe de cinema para fazer toda a filmagem do espetáculo e inserir uma série de elementos não textuais, né, com imagens de arquivo, que tratam de questões não textuais, né, que não estão ali presentes, mas que fazem, inclusive, essa conexão com a realidade atual. Então, a gente acha... Daniela, desculpa, eu te cortei, diga lá. Era isso mesmo, a gente acha que é um projeto híbrido aí que vai sair uma coisa bem interessante.
Só para quem não sabe, a Fernanda Azevedo ganhou o prêmio de melhor atriz, o prêmio Shell, e ela fez um discurso contra a Shell, só para a gente lembrar, relembrar, né? E aí vocês fazem aí, justamente, pega o discurso da Fernanda, o discurso do Pinter também, não é? E onde é que vocês discordam do Pinter? Ah, ah, posso entrar, Dani? Pode, Fê, por favor. A gente discorda no Pinter quando ele diz que a verdade no teatro, é uma frase dele, né? Ele diz: a verdade no teatro é sempre ilusória. E a gente diz: não, na verdade no teatro nem sempre é ilusória. Às vezes ilusório é só o teatro. O Pinter, ele faz uma distinção entre o papel do artista e o papel do cidadão ou do político. Ou ele diz que sei lá, a maioria dos políticos não estão interessados na verdade, né? Então a gente tem alguns momentos de discordância com ele no sentido de que a gente acha que a arte é, sim, um espaço de debate político. Ele também achava, na verdade, no final da vida do Pinter, ele começa a escrever trabalhos, peças que ele chama de peças políticas. E às vezes são peças mais curtas, são peças muito densas. Nas peças dele, inclusive, ele fala sobre a violência de Abu Ghraib, ele fala sobre o Iraque, ele viveu, né, um pouco antes dele morrer, teve a invasão do Iraque, um pouco antes de receber o prêmio Nobel de Literatura. Ele se engaja como artista, afinal das contas, mas ele coloca em debate isso, o papel do artista e o papel do cidadão engajado ou do político como duas esferas separadas. E a gente acha que não, a gente acha que essas esferas elas se combinam e que, mais do que isso, elas têm que se combinar, né? O tempo que a gente vive, eu não me lembro, acho que fizeram uma pergunta uma vez para o Peter Weiss, que foi uma grande figura do teatro documentário, por que ele não escrevia sobre outros assuntos, né, sobre amor e tudo mais, e ele dizia: a gente vive tempos em que mesmo escrever sobre amor, o Brecht também falava isso, né, tomar uma posição política, né, vou escrever sobre amor, sobre que perspectiva? Então, assim, a gente faz um trabalho que é um trabalho poético, que é um trabalho artístico, não dá para falar sobre essas coisas sem poesia, eu acho que a poesia faz parte desse discurso, mas a gente acha que os temas que a gente trata, ou a forma como a gente trata esses temas sempre vão ser temas políticos, vão trazer a questão sobre a nossa vida, ou como a gente se envolve socialmente no mundo que a gente está vivendo. E em tempos, né, no Brasil, em tempos de governo Bolsonaro, da extrema-direita, em que a gente tem que fazer justamente uma análise, né, do que a gente teve para trás, o que a gente tem hoje, o que a gente pode fazer hoje, o que a gente vai precisar e precisa fazer para frente. Esse trabalho vem falar sobre isso também. Quando a gente traz o nosso discurso da Shell, não é só uma brincadeira. A gente está justamente tentando entender de que forma isso funciona no nosso país também, né? Contextualizando um pouco mais o discurso, 2014, vocês sabem, foram 50 anos, né? Completavam 50 anos do início da ditadura civil-militar no Brasil. Então, a gente ganhou esse prêmio fazendo um trabalho que falava sobre isso, sobre a violência de Estado, o fato, não só o que aconteceu nos anos 60 e 70, durante o período da ditadura civil-militar, mas também o quanto tem da ditadura hoje, né? Se a gente está pensando a Lei de Segurança Nacional, né? Ontem o Boulos foi acionado pelo governo Bolsonaro, né? Vai ser processado via Lei de Segurança Nacional, ou a própria, né? Agora a gente tem uma lei nova, né? Que é a Lei Antiterrorismo, mas que está muito nos padrões do que eram as leis, inclusive durante a ditadura, para reprimir os militantes, para reprimir as pessoas que eram contra o regime. Então, o trabalho que a gente ganhou o Shell foi o Morro como um País. Como é que a gente ia ganhar o Shell fazendo 50, na efeméride, né, de 50 anos do início da ditadura, e não falar que o principal prêmio de teatro do Brasil é financiado, patrocinado por uma empresa que patrocinou a ditadura, não só no Brasil, mas também na Nigéria. E na verdade, a gente usou as palavras de outro escritor, um escritor uruguaio, Eduardo Galeano, para fazer essa denúncia. Como é que a gente ia ganhar esse prêmio sem mostrar essa incongruência, né?
Então, e eu acho que o Pinter fez a mesma coisa com o Prêmio Nobel. Ele estava bastante debilitado, mas ele fez questão de gravar o seu discurso inteiro assim, falando sobre o quanto o país dele, a Inglaterra, junto com os Estados Unidos, fizeram esse papel de apoiar e muitas vezes patrocinar, principalmente os Estados Unidos, diversas ditaduras por todo o globo terrestre. E aí ele não fala só da América Central e da América Latina, mas ele cita o próprio Irã, Filipinas, enfim, é um rol na verdade, é um currículo vasto, né? Nossa, é incrível. Fazer isso através do discurso do Pinter, do nosso, e de poesia também. Só para terminar, a peça chama Os Grandes Vulcões, porque Os Grandes Vulcões é o nome de um poema de Pablo Neruda, em que ele descreve o bombardeio de civis durante a Guerra Espanhola. E ele diz exatamente, vou até falar para vocês um pedacinho, ele diz, e vocês perguntam, ele fala no final, e vocês perguntam, por que os meus poemas, né, ou por que os poemas dele não falam de flores e de sonhos e dos grandes vulcões da sua terra natal? Venham e vejam sangue pelas ruas, venham e vejam sangue pelas ruas, venham e vejam sangue pelas ruas. Eu acho que a gente está nesse momento, né, de ver o sangue pelas ruas e de entender que tipo de poema, que tipo de poesia a gente tem que fazer para os tempos que a gente vive. Exatamente. Eu ia te perguntar isso, Fernanda. Tirou de mim a pergunta dos vulcões, mas vamos lá. Eu queria só ler. Mas tudo tranquilo. Eu queria só ler o trecho desse discurso, né, do Harold Pinter. Eu acho até que as pessoas deviam acessar esse discurso antes de ver até a peça, porque dá repertório, né? Acho que dá um repertório para a pessoa já encarar a peça, o espetáculo de outra maneira. Eu vou ler um trecho que é tão, assim, sobre o Iraque, mas a gente pode transportar para os dias atuais. Ele diz o seguinte: estamos, portanto, rodeados por uma vasta rede de mentiras das quais nos alimentamos. Como é de conhecimento geral, a justificativa para a invasão do Iraque era de que Saddam Hussein possuía um arsenal extremamente perigoso de armas de destruição em massa, algumas das quais poderiam ser disparadas em 45 minutos, ocasionando uma destruição pavorosa. Garantiram-nos que era verdade. Não era verdade. Nos disseram que o Iraque mantinha relações com a Al-Qaeda e que era corresponsável pela atrocidade que se abateu sobre Nova York em 11 de setembro de 2001. Garantiram-nos que era verdade. Não era. Nos disseram que o Iraque era uma ameaça à segurança do mundo, garantiram-nos que era verdade. Não era. A verdade é algo completamente diferente. Nossa, é incrível. Eu não vou falar aqui a felicidade de vocês encontrarem esse discurso e fazer, porque a gente está tão infeliz, né? Não é isso, mas como é apropriado esse discurso, né? Fernanda e Daniela. Aí a Daniela, de repente, pode também complementar algo que a gente está aqui até numa forte emoção com essa peça, viu, Daniela? Dani, eu acho que de repente a gente pode falar, né, Dani, do que é fazer teatro nesse momento, né? Porque eu acho que tem uma questão da produção, né? Vocês sabem que ontem foi aprovada a prorrogação da Lei Aldir Blanc, né? Esse trabalho foi feito com verba da Lei Aldir Blanc, e nós, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né, não só artistas, mas técnicas também, a gente está passando por um momento de muita dificuldade, muita gente, inclusive, passando fome. E a Lei Aldir Blanc foi uma conquista da nossa categoria, né, que eu acho que é muito importante, né, Dani? Sim, sem dúvida. É importante a gente citar, né, que esse projeto ele tem o apoio do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial da Cultura, da Lei Aldir Blanc, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Ou seja, essa Lei Aldir Blanc aí, que foi uma conquista, né, arrancada dos artistas, né, pelos artistas do governo federal, né, depois de muita pressão, assim. Então, importantíssima lei, importante citar e dizer que esse projeto tem esse apoio. Acho que com relação à questão que você coloca, ao trecho que você lê, assim, acho que é um trechinho que
fala muito sobre algumas questões muito atuais e que estão bastante presentes aí no nosso trabalho, que tem a ver com esse mundo que a gente vive agora, né, que a Fê até já falou um pouquinho, e você também falou, né, esse mundo aí que a gente vive de pós-verdade, de ascensão das fake news, né, toda uma polarização ideológica, mentiras que são contadas, que são reivindicadas, né, como verdades. Tudo isso está bastante presente aí no nosso trabalho e tem muito a ver com esse momento atual aí que a gente está vivendo, com esse governo, né, com a forma como esse governo está lidando com essa pandemia. Então, tudo isso aí são questões presentes no trabalho aí que tem muito a ver com a atualidade. Daniela, a gente tem uns minutinhos finais, bem pouquinho, mas fala dos elementos cênicos, né, que são utilizados aí na peça. Fê? Posso falar? Tá. A gente tem, na verdade, como é essa ideia de peça-conferência, a gente tem um quadro em cena, um quadro de vidro, onde a gente vai colocando alguns dos elementos que vão aparecendo ao longo da peça, do trabalho, né? Da peça-filme, né? Porque isso é muito importante. A gente realmente está tendo que se reinventar, né? Reinventar a linguagem nesse momento, né? Se reinventar de diversas formas na vida, como a gente sobrevive, mas também de reinventar a linguagem. A gente tem, acho que o principal elemento que a gente tem cênico é um globo terrestre, que foi feito a partir de um mapa de 1570. E por que a gente fez a partir de um mapa de 1570? Porque é o início, digamos, desse capitalismo colonial, né, e que vai atingir, inclusive, os países, né, a América Latina, né, que ainda não era conhecido como América Latina. Mas então a gente escolheu esse globo de 1570 porque é o início de um outro período, né, de um período, na verdade, inicial do capitalismo colonizador, das grandes embarcações e viagens, né, de colonização, inclusive para o nosso continente. E um outro elemento que é um banquinho, uma pequena mesinha, um púlpito, onde eu deixo algumas fotos. A gente trabalha muito com essas imagens, que são imagens das figuras que a gente vai trazendo nesse discurso. Então, ele em termos de montagem e ambientação cênica, ele tem, digamos, uma simplicidade, ou, na verdade, uma economia, né? A gente sintetiza em alguns objetos os elementos que são trazidos no discurso. E a câmera, nesse sentido, foi muito importante, porque eu sou uma atriz treinada para o teatro. E eu sou uma atriz treinada a falar com o público, né? A gente sempre faz um teatro que é esse teatro do parlamento, esse teatro da grande assembleia, né? Do ator e da atriz como tribuna, né? Como um tribuno. E é muito estranho a gente, de repente, focar na câmera, mas a ideia da câmera é justamente dialogar com ela e dialogar com vocês que vão estar assistindo, né? Então esse trabalho ele é mais uma tentativa de diálogo. É mais uma tentativa de diálogo com as pessoas que estão assistindo, com as pessoas que vão conversar com a gente depois do trabalho, com a gente mesmo, porque esse teatro que a gente faz, que debate a nossa sociedade, ele também é um teatro pedagógico, no sentido de que a gente aprende enquanto faz, e a gente aposta na grande aventura divertida, poética do conhecimento. Porque é isso, o teatro, as artes podem ser esse espaço. A arte, ela não vem, como muita gente fala, porque a arte vem para nos ajudar a passar por esse momento, né, de tanta dor. Sim, também. Mas ela faz isso porque ela ressignifica o que é ser humano, o que é a humanidade. Porque a arte, ela vem para complexificar a nossa vida. Não necessariamente para simplificar, ela vem para nos colocar no que eu falei, nessa grande aventura do pensamento e do pensamento coletivo, de entender o mundo que a gente vive e de entender que ele é mutável, ele pode ser transformado. Então, essa é a nossa aposta com esse trabalho, assim como é a aposta com outros trabalhos, e uma experiência nova para a gente, que a gente espera que vocês acompanhem e possam dialogar conosco.
Com certeza. Bom, agradeço aqui a Fernanda Azevedo, atriz, militante da cultura, assessora da mandata feminista da deputada Isa Pena, e também a Daniela Embom, produtora cultural, integrante do Coletivo Comum e militante do movimento Luta Popular. Meninas, muito obrigada, foi ótimo, e vamos assistir a partir de amanhã Os Grandes Vulcões, um trabalho de vídeo teatro sobre arte, sociedade e geopolítica, a partir de amanhã até quarta que vem, nas redes sociais do Coletivo. Então, busca lá, em todas as redes sociais, Coletivo Comum, e vai achar a peça. Valeu, gente, obrigada. Facebook e YouTube, sempre às 20 horas, 6 apresentações a partir de amanhã. E ele depois, infelizmente, não vai ficar gravado. A gente faz só essas apresentações e espera vocês. E depois a gente vai fazer alguns bate-papos. Ah, legal, então. Gente, boa sorte. Um beijo. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.